Paz e graça, meu povo, de novo com vocês, gota de sabedoria, todos são muito bem-vindos. Vamos meditar hoje um pouco na palavra. Eu fiquei um pouco impactado semana passada, quando meditava na palavra sobre Esdras, escriba, sacerdote, que conduziu o povo da segunda leva de volta a Jerusalém. Vamos pensar um pouco sobre isso, portanto, fica comigo. A palavra do Senhor, ela é rica, é viva, é poderosa, ela é eficaz. Meditar na palavra dia e noite traz refrigério, traz capacitação, traz inteligência. E é isso que a gente observou quando Esdras, criado no cativeiro praticamente, ele sai com uma missão muito difícil de conduzir o povo de Deus, aqueles que foram praticamente escolhidos. Houve uma liberdade de escolha e uma liberdade de se oferecerem para voltarem à terra, a Jerusalém. Só que esse povo passou muitos anos cativos. Esse povo ficou muito comprometido com as práticas erradas, com as culturas pecaminosas, cultuais, ocultistas muitas vezes, lá da Babilônia. Mas Esdras estava tão focado, tão desejoso de trazer um novo momento para a nação de Israel, que se coloca à disposição como escriba, como sacerdote que era. E é interessante que Esdras, ele ganhou totalmente a confiança do rei Artaxerxes, que era um rei poderosíssimo. Na verdade, Artaxerxes era considerado, ou ele se considerava, o Deus. Não só o rei dos reis das conquistas imperiais, mas um próprio Deus. E o que nos impressiona é que Esdras consegue contaminar com a postura dele, com o testemunho dele. Ele consegue, assim como Daniel conseguiu influenciar o rei Ciro, Esdras consegue influenciar Artaxerxes de uma tal maneira que o próprio rei fica entusiasmado com a possibilidade de ver o povo retornando para Jerusalém e se apoderando de novo dos conceitos, das ministrações, da palavra, do doutrinamento. Porque um rei que tem um povo ordeiro, um povo educado, um povo santificado, um povo que teme a um Deus que não vai trazer problemas para o seu reinado, é um povo fácil de ser governado. O mesmo é um pastor que tem o seu rebanho, como é fácil para um pastor arrebanhar ou orientar, conduzir o rebanho de uma maneira tranquila, sem obstáculos, quando esse rebanho, quando essas ovelhas, quando esses crentes estão comprometidos com a palavra. E aqui no capítulo 7 de Esdras, diz o texto aqui no versículo 10, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e os mandamentos a todo o povo de Israel. Primeiro, Esdras decide primeiro buscar a lei do Senhor, se apropriar da palavra. O salmista fala, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Lá no Salmo 1, a gente vê, inclusive, né, quando o salmista está falando sobre não assentar-se ao redor ou na roda de escarnecedores, mas muito pelo contrário, né? Ao contrário disso, a lei do Senhor ser absorvida e essa lei ser meditada dia e noite. Sendo assim, esse indivíduo, eu, você, seremos como uma árvore plantada a ribeiros de água,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É exatamente a história, o testemunho, a biografia de Esdras. Tudo que Esdras fazia, ele prosperava. E Esdras não era uma pessoa qualquer. Esdras, ele era um administrador. Diante das leis, e mesmo lá no Deuteronômio, se você for observar, em Juízes 5, 2 Reis, capítulo 25, Isaías 22, Jeremias 36, fala que o administrador, o escriba, o sacerdote, ele era administrador do reino, do palácio, detinha toda a confiança do rei. Ele era um oficial do exército, incumbido de fazer o alistamento das pessoas. Ele era encarregado do palácio, também tinha as funções literárias, tinha uma autoridade governamental. Tudo isso estava debaixo da responsabilidade de Esdras. O rei Artaxerxes tinha, portanto, toda a confiança neste homem de Deus, neste crente, neste servo, por uma razão única. Ele era comprometido com Deus, com a sua palavra, em guardar a sua palavra e expandir, compartilhar, ensinar a palavra. Quando Esdras está levando a segunda turma para Jerusalém, Jerusalém estava destruída. O templo tinha inaugurado no ano 515, havia muita alegria por parte de alguns, tristeza por parte de outros, os mais antigos, que comparado ao templo de Salomão, era um templo mais modesto. Mas interessante é que o templo estava construído, mas não adiantava um templo suntuoso, um templo bonito, um templo construído, se velhas práticas trazidas da Babilônia impediam um povo de adorar genuinamente o verdadeiro Deus. Daí Esdras, então, toma essa responsabilidade para si, de educar o povo, de reconduzir o povo. Aí eu pergunto a você, qual é o tipo de impressão que você e eu temos causado às pessoas que estão acima da gente? Às vezes é um patrão, às vezes é um comandante militar, onde você é mais subalterno, ou às vezes são alunos que você tem a responsabilidade de ser exemplo para eles. Às vezes é um discípulo que você tem a obrigação como discipulador ser exemplo para ele. Às vezes é um filho entre os irmãos, às vezes é o marido e a esposa, às vezes é só uma ovelha que precisa testemunhar na igreja para o seu pastor, ganhando almas para Jesus, almas para o reino. Qual é a impressão que eu e você temos causado nas pessoas que estão perto da gente? Eu acho interessante que a confiança de Artaxerxes com relação a Esdras era tão grande que ele autoriza Esdras a levar muitos dos tesouros que tinha sido tirado do templo por Nabucodonosor, e foi devolvido, e era uma fortuna, eram toneladas de prata, muitas riquezas em ouro, muitos mantimentos, muitas peças, muitas ofertas que foram colocadas à disposição de Esdras. A viagem era de 1.500 quilômetros, 4 meses pelo deserto. É claro que Esdras poderia, com todo direito, pedir uma guarda imperial, uma segurança para fazer essa viagem. Mas Esdras, avaliando o testemunho que o rei já tinha dele, ele pensou, eu não posso pedir ao rei uma proteção, porque eu já falei para ele que eu confio nesse Deus. Eu já falei para ele que o nosso Deus ele é poderoso. Eu já falei para o rei que o rei também poderia confiar nesse rei, nesse Deus poderoso. Então eu não posso minar a confiança, eu não posso comprometer no rei a confiança que ele está tendo nesse único Deus, por mais que ele acredite em muitos outros deuses. Então eu não vou pedir, eu estou com vergonha de pedir proteção. E foi isso que ele fez, e Deus o honrou.
Ele chegou a Jerusalém depois de 4 meses de caminhada no deserto, enfrentou muitos problemas, mas em tudo foi mais do que vencedor, porque ele acreditava não só no Deus que poderia livrá-lo dos perigos, mas a confiança que ele tinha guardada no coração dele, da palavra, das instruções que vinha do manual, da palavra do Senhor. E é por isso, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é a única capaz de discernir os sentimentos e os pensamentos do coração do homem. Meditar na lei do Senhor dia e noite traz substância, traz vigor espiritual, emocional, traz condições e aparatos financeiros e sociais para serem tudo mais do que vencedor. Eu convido você a pensar nisso, a meditar nessa palavra, a impressionar os outros que estão próximos de você, aqueles que você diz que é cristão, que é crente. Qual é, digamos assim, a certeza, o que você tem passado para ele? Quais são as evidências que você tem mostrado para as pessoas que estão acima de você, que vale a pena guardar essa palavra no coração e viver através dessa palavra? Eu posso garantir a você que essa palavra guardada no coração, ela vai diluir todos os temores, os medos diante das crises, dos problemas, das incertezas que esse mundo tem nos apresentado. Eu queria que você ficasse com essa palavra, que você meditasse nessa palavra, que você guardasse essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que você vai ser em tudo muito mais feliz, muito mais do que vencedor. Porque essa é a certeza que o Senhor nos dá, por causa da palavra dele entronizada dentro de nós. Fique com essa palavra e eu quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.